Olá, gente. Estou eu aqui de novo para debater com vocês a minha visão de mundo e como eu vejo o que está acontecendo. Eu quero dividir com vocês. Eu vi na posse do Lula, né, uma espécie de terceiro turno das eleições presidenciais. Por que eu vi isso? Né? Essa é uma interpretação, é a minha visão. Eu quero dividir isso com vocês. Eu separei aqui alguns vídeos que eu vou mostrar, né, ao longo dessa fala minha. Espero que seja curta, né, ou que vocês não gostem de coisa longa. Enfim, que vão me ajudar a ponderar sobre essa minha visão de que estamos no terceiro turno. Tá bom? E eu quero os comentários, tá? E vocês me ajudam aí nos comentários. Hoje é dia 2 de janeiro e eu sou João Paulo Guimarães. Estou falando aqui direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho no tempo, quando o PL entregou um relatório para o Alexandre de Moraes contestando, né, algumas irregularidades que foram encontradas nas eleições desse ano. E principalmente ele contestando o segundo turno. Aí o Alexandre de Moraes falou assim: olha, por que vocês querem cancelar só o segundo turno? Por que não cancela o primeiro turno? Quer dizer, aí ele colocou uma corda no pescoço do PL. O PL voltou para trás e falou assim: não, a gente vai apresentar dos dois turnos, né? Pode cancelar os dois turnos. O que estava no primeiro estava no segundo. O log é o mesmo, as urnas são as mesmas, né? E aí, quer dizer, o PL dobrou a aposta e o Alexandre de Moraes, quer dizer, o Superior Tribunal Eleitoral, resolveu recusar a proposta do PL e dar uma banana, né? Falou assim: ó, vou dar uma multa para vocês, não vou cancelar nada e vamos tocar o barco, né? Aí o pessoal do PL, né, o governo, falou assim: então tá, né? Não vou bater de frente com o menino. Eu fiz um vídeo sobre o menino problema, vocês podem olhar lá atrás, onde eu falo fiz um paralelo do Alexandre de Moraes dentro do contexto. Tá, então o que aconteceu? O PL não quis, quer dizer, o Alexandre de Moraes não quis fazer, né, essa consulta dentro dessas diferenças, nem apresentou, né, o que podia ser feito e nem apresentou o que é uma coisa que o PL sempre buscou, né, que é o tal do código-fonte. Embora eu acredite que só os arquivos dos logs já trouxe indícios suficientes, né, para provocar um questionamento do processo eleitoral. E por que eu acho que é só para presidente? Porque ele é pontual, sabe? Quando acontece esse processo de falha nas eleições, isso não afeta os governadores nem os deputados. Por quê? Porque cada região tem uma particularidade. Então é muito complexo. Mas no plano nacional, né, são duas eleições para presidente, né, e para governador, segundo turno, e às vezes é só para presidente. Então, apresentou provas robustas, né, que comprovam que houve falhas no processo eleitoral e que deveria ser refeita ou apresentar, né, uma justificativa para mostrar que o que aconteceu realmente era o que tinha que acontecer. Enfim, foi recusado. E por que você fala: mas se o governo sabia disso, né, se as Forças Armadas sabiam disso, por que não impediu a posse do Lula, né? Por que deixou de tomar posse? Olha, aí tem aquela questão que eu te falo, né? Tem as eleições para governo do estado, para deputado, para senador. Então tem as assembleias, né? Pô, são mais de 20 estados. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, né? O estado de São Paulo é a terceira economia da América Latina. Então, não dá para brincar. O Brasil é um transatlântico, gente. Você não dá um cavalo de pau num transatlântico. Então, vamos esperar,
né, os governadores tomarem posse, as assembleias tomarem posse, né, os novos governadores começarem a colocar suas gestões em prática, e aí nós vamos discutir essa questão do presidente. Vamos trazer o terceiro turno agora, depois desse momento, né? Aí você fala, João, mas você está viajando na maionese, o homem já foi diplomado, já foi empossado. Tá, mas por que você está falando, João, que você acha que aquilo é um terceiro turno? Ó, eu vou trazer alguns elementos aqui que vão colaborar com essa minha interpretação. Olha, o presidente Bolsonaro não reconheceu a vitória do Lula, o vice-presidente não reconheceu a vitória do Lula e pronto, terminou o mandato, tinha que passar a faixa para o presidente, tá, para o Lula. O Bolsonaro disse, eu não passo a faixa, porque ele não reconhece. Depois do presidente, vem o vice-presidente. O presidente falou assim, eu não passo a faixa, eu não passo a faixa, porque eu também não reconheço. Então, na hierarquia, depois do vice-presidente, seria o presidente do Congresso, né? Aí o presidente do Congresso, não, eu não passo a faixa. Então, vai para o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, não, eu não passo a faixa. Então, vai para o presidente do TSE, presidente do Supremo Tribunal Federal, não, eu não passo a faixa. Então, o que aconteceu? Inclusive, a faixa que foi usada, né, já está mostrando, correndo aí nas internets, não é a faixa original. Né? A faixa original está bem guardada. Então, foi colocada uma outra faixa no Lula. Aí, qual que é a interpretação que eu tenho disso? Bem, se existe ainda uma pendenga para ser resolvida, essa posse ela não é regular. Se ela não está sendo regular, ela pode estar sendo uma coisa um tanto quanto ilegal. E participar de algo ilegal se torna alguém ilegal. Então, existe um conceito que é o seguinte: se você não sabe que está cometendo um crime e não tem obrigação de saber, então você fica uma pessoa imputável. Neste caso, quem que passou a faixa para o Lula? Né? Alguns cidadãos, né? Pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas simples. Foi até um gesto bonito, mas enfim, essa é uma observação que eu estou fazendo, além de usar uma faixa, né, que não é a faixa oficial. Outra coisa, não teve os 21 tiros de canhão, né, que é uma praxe importante na condução desse processo. Né? Que quem faz isso são as Forças Armadas. Aí você vai ter as interpretações, né? Aí vem fala que é isso, fala que é aquilo, mas eu acho é porque não reconhece. Então não vai ter os 21, né, tiros de canhão. Outra coisa, quem deveria organizar a parte de segurança, de protocolo, seria o GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Eles falaram assim, não vamos participar dessa festa. Quem teve que fazer isso? O próprio pessoal do PT. Né? Coitado, sobrou nas costas do Dino. Aí quem participou, né, deve ter entendido aí, olha, não foi tão organizado, né, o protocolo não foi tão assim bem feito, tá? E, enfim, essa é uma das coisas. Agora eu vou chegar num ponto que vai levar vocês a entender a coisa mais séria ainda. Vou colocar aqui a fala de um rapazinho que trabalha na internet, tem um canal de notícias. O canal de notícias dele é muito bem cotado, só que chama Clique Notícias. Só que lá você não acha o nome dele. Eu queria dar o crédito para o nome dele, mas eu procurei o nome dele e não achei. Enfim, vamos ver o que ele fala. Eu me refiro ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Olha só como eles querem prejudicar o Lula. É uma matéria do Brasil 247, dando conta de que Lula da Silva pode ficar mais 30 dias hospedado em um hotel na cidade de Brasília. Quer dizer, ele
Se torna presidente da República, porém não vai para o Palácio do Alvorada. Mas por quê? Pelo simples fato do general Heleno não liberar vistoria no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. O presidente diplomado pode inclusive começar despachando do próprio hotel. Bem, então, gente, isso aí já é outro indício, entendeu? Outro indício, né, de que tem algo errado. Olha, ele não pode despachar lá da casa, ele não pode ocupar, né, o palácio. E quem não deixa ele ocupar o palácio? Esse menino aí falou, porque esse menino ele tem uma mídia que é uma mídia de esquerda mesmo. Ele parece que ele é nordestino pelo sotaque, né? E você entra no canal lá, Clique Notícias, Clique Política, né? E você vai ver que é todo de esquerda. Então é um apoiador do Lula e tal. Enfim, aí vamos conhecer quem que é esse Augusto Heleno. Vou passar aqui uma apresentação feita pelo Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Coisa rápida, só a apresentação do quem não sabe ainda quem que é o general Heleno, né? Vai ficar conhecendo agora. Boa noite. Augusto Heleno Ribeiro Pereira é general da Reserva do Exército e ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Curitibano, em 2014, ele foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, chefiando 6.250 capacetes azuis de 13 países. O general Heleno também foi comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. No governo Jair Bolsonaro, ele ocupa um dos ministérios mais próximos da presidência. Hoje, ele está no Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre a situação política do país, o voto impresso auditável, a pandemia e a CPI da Covid. Esse aí é o general Heleno. Tem até um comentário que o pessoal fala assim, você lembra daquela turma do ele não? Aí eu vou fazer agora tem o Helenão, o general Heleno. Então o general Heleno está mandando mais do que o Lula? Essa é uma pergunta que dá para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, certo? Quer dizer que ainda tem uma presença militar aí, incomodando o Lula de assumir, né, o seu habitat. Enfim, agora outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, quando o Lula passa em revista a tropa, né, das Forças Armadas, né, você percebe o desdém que ele tem, parece que ele está incomodado, ele nem faz questão de olhar muito, sabe? E outra coisa, coitado, eu acho que nem prepararam o protocolo para ele. Talvez ele nem sabia como é que ele deveria se comportar. Então, o problema hoje do Lula, né, com as Forças Armadas ainda é um ponto fora da curva, né? Então vocês vão perceber aí, olha, enquanto ele passa, né? Olha, ele passou reto, aí o rapaz chama ele, ó, volta aqui, você tem que fazer referência à bandeira das Forças Armadas e tal. Ele fez e depois saiu voltando, olhando de costas, conversando mais com o pessoal do protocolo. Talvez ele estava xingando, pô, por que você não me explicou que eu tinha que fazer isso? Quer dizer, não foi a turma que organizou esse cerimonial, foi a turma do PT. Né? Então, cuidado, ele está assim perdidinho. Né? E você vai ver que quando ele acaba, olha, quando ele vai terminar, você vê que nem olha muito para os militares, né? Que é a parte mais incômoda dele é essa relação com as Forças Armadas, né? Que tanto ele teve problema, o pessoal na frente dos quartéis, né? Você vê que aí ele vai olhar, ele olha para o lado, ele não olha para os militares. Enfim, na hora que ele chega no final, ele ainda ele recebe uma cutucada lá para poder, olha lá, tadinho, nem olha para os militares. É a parte mais difícil para o Lula, né? Que é esse momento que ele aí o rapaz tem que explicar para ele, peraí, não, vem cá, você tem que ficar de frente para mim aqui, que eu vou fazer uma continência para o senhor e tal, para te liberar. Tá, então vou parar aqui, essa fala dele aqui e tal, e depois eu chego nesse ponto aqui. Então,
Para terminar, aí eu te falo, agora, João, você fala que está no terceiro, que o terceiro turno das eleições. Por que você acha isso? Porque o Lula, no discurso do Lula, ele não fez um discurso de estadista, ele fez um discurso de palanque. Quem viu isso sabe, é o que está sendo colocado em todos os comentaristas e analistas políticos. O Lula está fazendo um discurso de palanque, ou seja, ele ainda está em campanha, ele ainda está, né, no terceiro turno. E quando você vê ele falando, ele está falando para a militância. Então ele faz uma explanação, querendo fazer um estrago enorme, né, no governo anterior, que seria um erro político, né, para quem conhece política, sabe, olha, o homem, essa força política que está aí tem 70% no Congresso. Eu vou bater de frente com o pessoal do Congresso, né? Eu preciso de maioria no Congresso para aprovar meus projetos. Então vamos ver direitinho. Agora aí vem uma fala, né? Vai terminar a passagem dele, já vai entrar na fala dele, e aí você vê a reação do público, né? É como se fosse um comício de campanha. Preste atenção. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos, vocês perceberam? Então, ele inflama o público, né, fazendo um discurso assim, aguerrido, criticando, né, a oposição. Então, ele torna aquela plateia, né, uma plateia, né, de parcial. Ali não é uma posse de um estadista, né, é um discurso de palanque, e ali é um comício de política. Foi o que aconteceu. E essa é a minha interpretação, né? E agora nós vamos ver o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Na minha maneira de pensar, o Alexandre de Moraes vai ter que abrir a pasta do Código-Fonte, vai ter que mostrar, olha, as Forças Armadas estão aí, e esse general Heleno é um calo no sapato do Lula. Então, se não mostrar o que está dentro das urnas, se não apresentar uma evidência que comprove que foi lícito, o bicho vai complicar. Então, quer dizer, é um jogo de truco. Quem está com o Zap 7 Copa na mão vai gritar mais alto, né? E para terminar, gente, eu quero fazer um agrado aqui. Aí já, quem não quiser ficar aí pode ir embora, mas quem quiser ficar, eu vou fazer questão de mostrar uma coisa bacana que eu tenho aqui, que é um vídeo que eu tenho que fala da capital brasileira da liberdade, São João del Rei. Então vou encerrar esse vídeo com essa bela imagem, e quando vocês quiserem vir aqui visitar Minas Gerais, visitar São João del Rei, serão sempre bem-vindos. Vamos receber vocês com muito queijo, um cafezinho gostoso, uma polenta, né? Um anguzinho daquele bom, né? Um mingau de milho verde, na beira do fogão de lenha. Então tá, fiquem com a nossa capital brasileira da liberdade.
E não esqueçam de comentar, tá? E curtir e compartilhar com o maior número de pessoas que vocês puderem. Vocês estão aí ajudando a divulgar essa minha visão e trazer pessoas para contribuir com a visão de cada um, né? Eu acho isso muito importante. Então, tá bom? E, né, se inscreva se você não está inscrito. Um abraço.